bem-vindo, você está no canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Hoje eu tenho notado que essas lives, ela tá um pouquinho difícil, viu? Ontem deu um problema terrível na gravação da live e ela não ficou muito boa não. Eu espero que hoje fique, certo? Bom, se a plataforma puder rever o vídeo de ontem, eu agradeceria muito, né? Que ele tá muito ruim. Eu gostaria de baixar e não consigo, tá bom? Tá bom, vamos lá. A palavra do rei vai dizer a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Parece algo normal de se ouvir, ressurreição de Jesus Cristo. E parece que quando se fala de ressurreição, parece que todos já entendem muito bem. Parece que todos já sabem. Parece que quando se fala de ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas pensam logo num filme, né? Pensa no filme, pensa na Sexta-feira Santa, pensa no peixe. Mas as pessoas, eu acho que elas não sabem exatamente o que significou a ressurreição, né, e como se deu de verdade, né? Fora a parte os filmes e as tradições, acho que as pessoas não sabem muito bem o que se passou, o que aconteceu. Outras, por certo, não têm o tempo de ler a Bíblia, não é assim? E acho que tem, muitas das vezes, falta-lhes quem a explique, né? Então tá aqui a palavra, é a ressurreição de Jesus. É Lucas 24. Eu te convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu te garanto que muita sua alma será edificada. Talvez a pessoa pode pensar assim, mas o que uma pessoa pode tirar de uma leitura que fala sobre ressurreição? Eu penso que para uma alma sedenta, um sanduíche é uma grande refeição. Mas para uma alma que não está sedenta, até uma boa feijoada às vezes não vai bem, não é assim? Então, se você chegou aqui faminta, chegou aqui faminto, né, precisado de ouvir uma palavra revelada da parte de Deus, baseada na verdadeira palavra, é Lucas 24. Daqui vai sair tudo que você precisa. Toda a revelação que você precisa vai sair daqui. E toda profecia que sairá daqui, nenhuma cairá por terra. Quem te garante é o dono da palavra. Nenhuma profecia. Se até hoje você andou essa plataforma, essas internet, recebendo, tomando posse e nada aconteceu, talvez porque você não ficou com a palavra. A palavra é suficiente. Eu não preciso falar nada de mim. Eu basta falar dela. Ela é o suficiente para cumprir até quando sai da boca de um jumento. Não é assim? Está aqui o jumento. Está aqui a palavra. Vamos lá. A palavra do céu vai dizer: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Olha, o falecimento, a morte, a perca, a separação da carne se instalou no meio dos discípulos. E agora está aqui essas mulheres de luto, indo com o melhor unguento, tomar do corpo de Jesus para fazer o preparativo para o enterro. Não é assim? É o preparativo para o enterro. Mas quando eles vão chegar lá, vão ter uma bela surpresa. Agora, eu penso que pessoas que andam com Jesus, eles têm um mau hábito de ouvir a palavra e se deixar vencer pelo cansaço, pela falta de esperança,
pelos dias, né, e semanas e meses, por não ver cumprido imediatamente no momento em que eles querem ver, eles vão desistindo, esquecem a palavra. Essas mulheres andaram todo o tempo com Jesus, ouviram da boca dele o que haveria de acontecer. E agora elas estão indo para a cova de Jesus, sem ao menos sentar e pensar que a respeito disso falara o próprio Mestre, dizendo que ele ressuscitaria em 3 dias. Agora, o que tem elas de esquecer a palavra e ir atrás de uma coisa, de um negócio que é da mente e do sentimento delas? A pessoa coloca a palavra de Deus para as costas e dá lugar ao próprio sentimento. E esse sentimento vai levar elas até a desesperança, até a cova. Lá na frente dessa escritura, em 23 de Lucas, tem uma situação onde o Senhor pede para eles ficarem em Jerusalém quieto e aguardando, porque eles vão ser revestidos de poder. Ele haveria de ressuscitar, e o Espírito Santo haveria de vir visitar o local em que eles estão reunidos, e eles seriam cheios de poder, pois elas deixam essa condição, elas largam a promessa para ir atrás da desesperança. Porque aqui ela está indo atrás de quem morreu. Ela quer passar um unguento no corpo. Ou seja, ela não acredita que Jesus vai ou ressuscitou. Eu penso que não. Que uma pessoa que vai visitar o sepulcro de uma pessoa que falou que em 3 dias desceria à terra e ascenderia e subiria até o céu, essas palavras não ficou na mente, no coração dos discípulos. Assim como muitos de nós tomamos de palavras, de profecias, e não temos ânimos para segurá-las até cumprir na nossa vida. Muitas pessoas que aqui estão receberam palavras de vida eterna e desanimaram porque não tiveram a paciência, não tiveram até a humildade, né, de esperarem na palavra. Mas se permitiram que a falta de esperança e fé tomasse conta dos seus entendimentos e até se afastou da igreja por não obter aquilo que precisava e queria. Mas o Senhor te pergunta: deu certo? Foi bom para você? Prosperou nessa caminhada? A escolha foi boa? Valeu a pena tomar aquela decisão? Valeu a pena sair do caminho que eu lhe propus e das promessas que era só aguardar e esperar? E no meu tempo eu daria na sua mão? O que tinha você de sair do lugar que eu te falei, que eu te mandei, para ir ter em outra situação? Eu ainda tenho planos contigo. Eu não me esqueci de nenhuma promessa, ainda que você tenha esquecido. Ainda que a tua infidelidade tenha apagado da tua mente todas as promessas que eu lhe fiz, todavia eu lembro uma a uma. E sempre que posso eu cumpro uma na sua vida. E sempre te pego de surpresa, é verdade? E você entende que fui eu, e que a minha misericórdia acendeu na tua vida, apesar da tua infidelidade. Porque, apesar da tua infidelidade, todo o tempo eu sou fiel para cumprir tudo que eu te prometi. Portas foram abertas na tua vida que não se fecham.
E ainda que se fecham, elas cabem sempre em outro lugar. E quando uma não abre, abre-se janelas. Corações são tomados na terra a teu favor, e você não entende. Você acha que é teu canudo? Você acha que é tua faculdade? Você pensa que é teus cursos, tuas amizades? Mas de maneira alguma. A minha palavra, ela é fiel para cumprir. Apesar de toda a infidelidade humana, jamais deixarei você passar necessidade, nem passar fome. Esse constrangimento ainda vai te trazer para perto de mim. É de saber, né, que na situação em que você se encontra, eu já deveria virar as costas para você. Mas em nenhum momento eu fiz isso. Em nenhum momento eu fiz isso. Na hora da dificuldade eu sempre estou lá. E eu me lembro bem das tuas promessas e do teu voto que você fez. Eu tenho aguardado pelo voto que você fez. Na hora da tua dificuldade, na hora que a coisa estreitou, quando as trevas chegou, quando o horizonte você olhava e não via nada, e não via saída, não tinha um porto, a água encapelando sobre tua vida e o vento soprando, e por mais força que você fizesse, você não saía do lugar. O caminho estava fechado para você. Até que a minha mão acendeu a teu respeito. E isso não se trata de merecimento teu, mas é porque eu sou fiel. A palavra do rei vai dizer: e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que busca o vivente entre os mortos? O anjo não é bobo. O anjo sabe da situação. A situação, ele está de frente a discípulos do Senhor. Pessoas que passou uma temporada ouvindo a verdade, ouvindo palavras de vida eterna, mas que agora a esperança fugiu. O Senhor tem levantado pessoas para te alertar. Tem levantado pessoas para te chamar mais uma vez para marchar. Tem levantado profetas, tem levantado levitas, tem levantado atalaias, evangelistas. Pedras têm se levantado no seu caminho para dizer que está na hora de você voltar. Aqui o anjo se acendeu diante delas, elas perplexas, de ver que o sepulcro estava vazio. E o anjo, reconhecendo que elas são discípulas, vai falar na linguagem delas. Estando ela muito atemorizada e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que busca o vivente entre os mortos? Você percebe que elas estão falando com anjos. Então, quando nós falamos com uma pessoa, com alguém revestido, a tendência é essa. É você não conseguir olhar para a pessoa. E a glória do anjo fazia com que elas olhassem para baixo, para o chão, diz a palavra.
E o anjo vai dizer: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. O anjo está dizendo para elas assim: o que vocês estão fazendo aqui? Você está procurando o vivo entre os mortos? O que vocês estão fazendo aqui? Você é povo de Deus. Você não tem que estar no meio dos mortos. Você tem que estar no meio dos vivos, diz o Senhor seu Deus. Até aqui você andou no meio dos mortos. Mas a partir de hoje, eu coloco uma força no seu coração, para que você ande no meio dos vivos. Haverá força, haverá fé, para que você possa andar no meio dos vivos e procurar aquele que vive no meio dos vivos. Parar de andar no meio dos mortos, caçando coisas que não é para você. Olha essas mulheres. Elas são discípulas do Senhor, mas elas esqueceram as promessas e agora está no meio dos mortos. Assim como você tem andado no meio dos mortos nesse mundão de Deus. E o Senhor hoje aparece na sua vida para dizer a você que a tua esperança não está no meio dos mortos, está no meio dos vivos. Que é para você recuar, que é para você dar um passo atrás. Deixar de lado o que você foi buscar no meio dos mortos. A pessoa passou uma vida comendo palavra, desfrutando do amor, da paz, do regozijo, da simplicidade com Deus. Mas, em um momento, esqueceu as promessas, esqueceu as palavras de vida eterna e agora anda junto com os mortos. Buscando vida na internet, comendo migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas o Senhor te diz nessa noite: existe uma cadeira separada para você. O teu lugar ainda está vago, te esperando no meio dos vivos e não mais no meio dos mortos. A palavra do rei vai dizer: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Olha o anjo. O anjo está dando uma cutucada. O anjo está falando para as duas assim: lembrai-vos o que ele falou quando estava vivo lá na Galiléia, o que haveria de acontecer. Lembrai-vos o que ele te disse. O Senhor está falando hoje para você lembrar de tudo que o Senhor te falou. E que tudo que ele lhe falou está de pé. Não vai cair uma palavra. Você só tem que retornar, você só tem que voltar. E parar de procurar a tua felicidade no meio dos mortos. A tua felicidade não está no meio dos mortos. O Senhor quer cancelar essa dor na tua vida. Essa dor de buscar uma falsa alegria, de buscar mentiras, de buscar toda essa vaidade que não lhe serve para nada. Que até aqui só tem te causado desesperança e dores. O Senhor pede para você hoje: lembrai-vos de todas as promessas, de todas as minhas palavras que eu te disse, ainda quando você estava na minha presença. Porque você julga que está,
mas você se encontra distante. Tem dias que você levanta dizendo: acordei com o pé esquerdo. Não, você não acordou com o pé esquerdo. Você acordou com falta de Deus. Não é pé esquerdo. Você acordou com falta da presença. Por estar tanto tempo no meio dos mortos, você está como que morta, como que morto, se assemelhando aos mortos. Mas para Deus você é muito viva, é muito vivo. Eis que eu tenho feito um concerto contigo desde o ventre da tua mãe. Eu tenho te chamado. Por um momento você me desprezou, mas eu te encontrei nessa plataforma hoje para falar com a tua alma, com o teu entendimento, para te resgatar do meio dos mortos e trazer vida e vida com abundância sobre a tua vida e cumprir palavras e promessas que foram faladas a pessoas que até hoje oram por ti, para te ver de pé, para te ver caminhando, marchando. Uma a uma eu cumprirei na vida delas e renovarei promessas na tua vida. E você sabe de quem eu estou falando. Essas pessoas não dormem sem orar por você, sem te entregar na minha mão todos os dias, implorando e pedindo para que eu te tire do meio dos mortos, porque nesse mundão não tem nada para você. A palavra do rei vai dizer: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Essas foram as palavras que o Senhor falou, ainda estando no meio deles. Só que nós ouvimos a palavra de Deus e muitas das vezes jogamos para nossas costas. Você vê que essas mulheres andavam com o Senhor, porém elas esqueceram as palavras que o Senhor trouxe para elas. E agora elas estão buscando o Senhor no meio dos mortos. Não tem pessoas assim no nosso meio, não. Pessoas que esquecem a palavra de Deus e vão buscar no mundo, no meio dos mortos, a alegria, a felicidade, o contentamento. Não tem, não. Não tem. Não tem, não. Se tiver, eu desminto. A palavra do rei vai dizer: e lembraram-se das suas palavras. Só precisava alguém cutucar. O anjo está trazendo à tona. As palavras estão dentro da pessoa. A pessoa não consegue lembrar. Não consegue. A pessoa está mergulhada na desesperança, na falta de fé, entre os mortos, não consegue lembrar a palavra, não consegue lembrar as promessas. Mas aí o anjo começa a falar, a puxar pela memória. E agora a palavra vai dizer: e lembraram-se das suas palavras. Estava tudo dentro da pessoa. Como tudo que o Senhor te deu está aí. E hoje você só está sendo lembrada de tudo que o Senhor te prometeu, de tudo que Ele falou. Nada está esquecido. Nada, o Senhor não jogou nada para suas costas. Tudo que Ele quer fazer é renovar a promessa dEle acerca da tua vida, chamando você da forma que você está, da maneira que você se encontra.
com a sua bebida, com a sua vaidade, com a sua prostituição, com a tua fornicação, com a tua droga. Não interessa, com teu cigarro, com a sua luxúria, não interessa de que forma. Viciado em vídeos pornô, X-vídeo, enfim, eu vou te curar uma a uma essas mazelas. Uma a uma. Vou tirar a bebida, vou tirar o cigarro, vou tirar a vaidade, vou tirar a luxúria, vou tirar a droga, vou tirar de você. Eu vou te tirar do mundo dos mortos e vou te trazer para a vida. E será a vida com abundância. O teu inimigo meneará a cabeça. Não acreditará. Te tinha como uma derrotada, como um derrotado, como um morto no meio dos mortos. Mas o Senhor te diz, hoje é vida e vida com abundância. Coma e beba desta palavra, ela será fiel para cumprir na sua vida e na vida dos seus. Você será ainda exemplo. E tudo que você viveu de ruim será jogado no mar do esquecimento. E eu não terei em conta a época da tua ignorância, mesmo porque toda a tua ignorância será levada para testemunhos que vão libertar muitas almas lá na frente. A palavra do rei vai dizer: e lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras, que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. São apóstolos. Eles estão acima de discípulos. Apóstolos são aqueles que aprendem direto da boca do mestre. Alguns falam que são apóstolos por aí. Aí a palavra vai te falar: acautelai-vos. Acautelai-vos, que nenhum desses vos engane. Acautelai-vos, que nenhum desses vos engane. Porque nesses últimos dias, os dias do ai, virá muitos em meu nome. Acautelai-vos. Está aqui, são apóstolos. Apóstolo, o que é apóstolo? Apóstolo é aqueles que aprendem diretamente da boca de Jesus. É a Bíblia. Alguém pode querer mudar ela e também tirar o seu pedaço no céu, se quiser. E eu não posso fazer isso. Está aqui, é os apóstolos. Descrente quanto o Senhor ter ressuscitado. Eles estão ouvindo essas mulheres falando que os anjos tiveram com elas e falaram toda essa verdade acerca da ressurreição de Jesus. Promessa essa que ele mesmo tinha feito no meio do próprio povo, ou seja, em meio aos apóstolos e os discípulos. Eles sabiam da promessa, porém, ser humano é assim. Ser humano ouve a palavra de Deus e num dado momento que ouve, já está esquecendo. Saiu pela porta, ele esquece. Ela esquece. E diz que o Senhor não cumpriu. Mas quando o anjo veio, encontrou fé na terra. Encontrar fé na terra é você tomar posse de uma palavra, e quando o anjo vem, você está seguro na palavra. Mas se o anjo vier hoje e te perguntar da palavra da promessa, você sabe dizer qual foi? Como você quer receber a bênção se você não consegue guardar a palavra?
Quando você toma a promessa, que é a palavra, você tem que guardar a palavra, porfiar, dormir e acordar com ela. Enquanto ela não se cumprir, você não larga ela. E a palavra vai dizer: encontrará a fé na terra quando o Senhor, o Filho do Homem, vier a visitar? Ou seja, o Senhor quer abençoar a mulher, quer abençoar o homem. Mas quando ele se encontra com o homem, ele não encontra a fé. O que significa isso? Ele não encontra o homem nem a mulher seguro na promessa. Ele está seguro na desesperança, ele se chateou. Ele se chateou com alguma coisa, já não está mais na esperança, já não está nem mais na casa de Deus mais. E a pessoa quer que Deus cumpra de qualquer forma as palavras. Como? Fica difícil. Mas eu sei que a misericórdia do Senhor, ela é tremenda. E, por vezes, ela constrange o homem, a mulher. Às vezes o homem está caído, a mulher também caída. Mas o Senhor aparece de uma forma tão sutil, como um cavalheiro, sabe, nos quebrando no meio, mostrando: eu estou aqui, apesar da tua infidelidade. A palavra do rei vai dizer. E suas palavras lhe pareciam como uns desvarios, ou seja, elas começaram a falar de tudo que tinha acontecido, que os anjos tinham falado com elas, à beira da cova e a pedra retirada, e ele já não estava mais. Eles começaram a comentar, elas falando no meio dos discípulos e dos apóstolos. Porém, eles achavam que elas estavam variando, estavam enlouquecendo. Agora, você vê como é que é as coisas, né? Enquanto Deus está no nosso meio, nós sabemos reconhecer os milagres, maravilha, multiplicação das coisas, enfim. Mas um momento que Ele nos deixa, nós perdemos a fé. Nós somos crianças na fé. Nós estamos bem quando o movimento está conosco, quando a visão está conosco, a presença está conosco. Mas não tem nada mais agradável para um pai permitir o filho andar só e ver que ele desempenha bem as suas funções, que ele trata bem as coisas, que ele leva adiante aquilo que ele deu ao filho. Não tem coisa melhor. Quando um pai resolve acreditar no filho e deixar ele agir, deixar ele ir adiante, não tem coisa melhor. Tá bom, vem comigo. A palavra do céu vai dizer: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Olha, é Pedro. Ele daqui a pouco vai ser a coluna da igreja, aprendendo ali, lado a lado com o mestre. Ele ouviu toda a história verdadeira da boca de Maria e a sua companheira, que ouvira dos anjos. Porém, ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar. Nós temos que entender uma coisa. Tem coisas que Deus vai se revelar só para você. E nem todo mundo vai acreditar. Tem coisas que é para você. Não adianta Pedro, Lucas, Mateus, não. É para você. Não é para pastor, não é para ninguém, não. Para Atalai, evangelista, missionário, não. É para você. É um particular seu com Deus. Não é de ninguém. Está aqui. Elas falaram toda a verdade, eles não acreditaram. Pedro, tão incrédulo que estava, resolveu sair do local onde o Senhor falou para não sair. O Senhor falou para eles ficarem lá, para não saírem de lá, até que do alto seja revestido de poder. O Senhor está sabendo que o momento que ele saísse dali, a luta ia ser muito grande. Eles precisavam ser revestidos.
Mas ele vai ignorar a ordem de Deus e vai sair do local que eles estão reunidos. Vão sair. E vai lá testar para ver se é verdade o que elas estão dizendo. Quando chega lá, ele não encontra anjo. Porém, ele se agacha, dá uma olhada e só vê o lençol. E ele sai cogitando sobre o assunto. Ele nem para pensar na promessa que o Senhor fez. Assim somos nós. Nós nos assustamos muito com o que se levanta diante de nós, com as situações, ocasiões e tudo mais, e nem paramos ao menos para lembrar das palavras que o Mestre falou conosco lá atrás. E o Senhor está procurando, né? Os verdadeiros. Os que adoram, em espírito, em verdade. A todo tempo. A pessoa está sempre ali meditando numa promessa que o Senhor fez, numa palavra que o Senhor mandou. O Senhor falou com Pedro. Pedro sabia, mas naquele momento a mente dele não estava girando bem. Ele está enlutado. Ele perdeu o Mestre. Mas espera aí. A desesperança chegou porque perdeu alguém. A separação da carne chegou. Sim, chegou. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Ele falou que em 3 dias ele destruiria o templo e colocaria ele de pé. Mas as pessoas estão com os ouvidos agravados para ouvir as verdades de Deus. Eles estão mais propensos a ouvir fábulas, fantasias, promessas vazias, recebe, toma posse, recebe, do que a verdadeira palavra de Deus. Ele ouviu a palavra, mas agora ele está esquecido. Ele não lembra mais. Ele viu o lençol lá e ficou meditando. Será possível? Será que verdadeiramente? Mas e as palavras que o Senhor falou com ele? Não, ele não lembra mais. Ele não lembra. A palavra do rei vai dizer: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Jesus deu uma ordem para os discípulos e para os apóstolos e para os seguidores: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Assim como o Senhor te chamou nessa fileira santa e falou para você: se você for firme e fiel, herdará a coroa eterna. Não é assim? Vida eterna. Cantará o hino que nunca foi cantado, certo? Mas hoje aqui nesse mundo chamado internet, não se fala isso. E não existe um céu separado para quem está cultuando na internet. Não existe. Não existe um céu separado. Mas muitos estão cultuando o Senhor aqui dentro dessa plataforma, em outras plataformas. É bem verdade isso. Estão buscando um alento, mas o Senhor está trazendo a verdadeira graça para dentro desse aparelho também. O Senhor está levantando os seus atalaias, os verdadeiros, e eles vão entrar como uma enxurrada aqui dentro. E quem não gostar de Bíblia vai ter que procurar outro lugar. Quem não gostar de ouvir falar de vida eterna, de coroa, de perdão de pecados, vai ter que mudar de lugar. Vai ter que acostumar aqui dentro dessa plataforma a comer na mesa. Parar de comer migalha. Parar de comer o que está caindo da mesa. Porque o Senhor vai trazer um banquete aqui para dentro. Você vai comer de tal forma que você vai tomar força e fôlego para continuar marchando. Porque até aqui você está marchando virtualmente. Mas quando você sai aqui dessa plataforma, você continua capengando, continua devagar e continua parando.
Você só está voando aqui. Só está na graça aqui dentro. Mas quando desliga esse aparelho, você sai fora da graça. Mas o Senhor vai te ensinar a você ficar dentro da graça aqui e fora. A palavra do rei vai dizer: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios. Olha, o Senhor fala para a pessoa para ficar na posição, para ficar na brecha. Aí a pessoa se distancia 60 estádios do lugar da bênção. Eu não sei que distância você está do lugar da bênção, do lugar que Deus te colocou. Eu não sei há quanto tempo você está afastada do lugar que Deus colocou você para congregar, para cantar, para buscar, para adorar. Eu não sei há quanto tempo. Eu não sei o que lhe fizeram lá. Mas uma coisa eu sei. A palavra está dizendo que você está distante da casa de Deus. E a palavra não é mentirosa. Ela não é mentirosa. Ela revela os seus filhos, né? Ela fala com seus filhos. Ela está dizendo que tem pessoas aqui que está distante da casa do Senhor, que só está comendo aqui pelas internet. A palavra do céu vai dizer: e aconteceu que indo eles, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. A pessoa está longe de Cristo, está longe de onde deveria estar. Mas um dado momento o Senhor aparece na vida daquele que tem promessa, que tem chamado. O Senhor aparece. Não interessa qual caminho que você esteja, o Senhor vai aparecer. Ele vai aparecer no seu caminho. Porque você foi marcada desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da tua mãe foi marcado. Ele vai aparecer no seu caminho. Ele vai aquecer o seu coração mais uma vez. Vai aquecer o seu entendimento. A palavra do rei está dizendo que eles estão distando do lugar onde eles deveriam estar. O lugar da promessa, o lugar da bênção, eles estão longe. O lugar onde o Senhor colocou eles para estar unidos, reunidos, eles estão longe. Mas o Senhor vai atrás deles, porque o Senhor é misericordioso. E por essa misericórdia, hoje o Senhor passa na sua vida hoje. Hoje o Senhor te toma aqui nessa plataforma. A palavra do rei vai dizer: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. É desse jeito. A pessoa está longe da bênção, está longe do caminho onde deveria estar. E quando o Senhor se apresenta, a pessoa está cega demais para enxergar o que é de Deus e o que não é. Está mais propenso, penso eu, a tomar qualquer coisa como se fosse de Deus. Como fábulas, comichões no ouvido, na visão, achando que é Deus em muitos movimentos, e Deus não tem nada ali. Porque já não sabe discernir entre o bem e o mal, entre o falso e o verdadeiro. Porque está longe da promessa, está longe das coisas de Deus. E não adianta pensar que porque um dia foi, que agora consegue entender, consegue enxergar. Olha eles aqui.
Eles só estão 60 estágios longe. E você, quantos meses está? Eles estavam horas do lugar da bênção, do lugar da reunião. E você, quantos meses, quantas semanas, quantos anos você está longe? Imagina, eles estão horas afastados de Cristo e já não sabe discernir quem é Jesus. Jesus pousou no meio deles, está andando ali do lado deles, ali, ouvindo tudo o que eles estão falando. Mas ele já não sabe discernir mais o que é Cristo e o que não é. Estão apenas horas afastados do corpo de Cristo. Apenas horas afastados. Já não sabe discernir mais. Jesus andou no meio deles e agora está lá, junto. Eles não conseguem enxergar. A palavra está dizendo que eles estão como que cegos, sem poder ver. Isso não acontece conosco, não. Não acontece, não. A palavra está falando que eles vêm conversando de uma forma de quem a esperança foi embora, a esperança morreu. A esperança deles era Jesus Cristo. Mas aí que está, a pessoa está andando com Jesus e não entende a sua palavra. O Senhor todo o tempo falou que isso aconteceria. Mas eles não entenderam. E agora a desesperança tomou eles, como toma muitos irmãos e irmãs. A pessoa não consegue discernir a palavra de Deus muito bem e ela então acaba se afastando. Ou não absorve as promessas, né, que ouviu, acaba se afastando. O Senhor está falando ficar em Jerusalém. Mas tem pessoas que estão saindo de Jerusalém para ir buscar no meio dos mortos a alegria e a felicidade. Você já foi morto uma vez, você viu como que foi. E o Senhor está te chamando para a vida, e vida com abundância. O Senhor não está te chamando para você viver no meio dos mortos. A palavra do rei vai dizer: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocas entre vós? E por que estáis tristes? É Jesus, no meio dos dois, perguntando para os dois: vocês estão falando do quê? O Senhor sabia. O Senhor sabia. O Senhor só queria que eles falassem, divulgassem as palavras que estão dentro do coração deles. Se verdadeiramente eles guardaram tudo que Jesus falou. Então ele pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Para ver se eles conseguem falar. Porque quando o Senhor visita a terra, Ele quer saber se você está guardando a palavra da fidelidade. Ele quer saber se você está guardando a palavra da fé. Porque a palavra da fé, ela traz a libertação, ela traz cura, ela traz longanimidade, ela traz direcionamento, ela traz vários tipos de libertação. Mas o Senhor, Ele quer encontrar a terra, a pessoa, e quer saber se verdadeiramente a pessoa está ali, segura na promessa, segura nas palavras dele. Ele está perguntando. Ele percebeu que eles saíram da reunião, eles saíram da casa, se distanciaram 60 estágios, questão de horas, do lugar onde o Senhor falou: não saia de lá, fique lá. E você? Quanto tempo você está distante da casa de Deus? Eles ficaram horas afastados e já não sabia mais nada dessa vida. Agora, como pode uma pessoa ficar meses afastado, anos afastado, e saber alguma coisa de Deus mais? Lembrar de alguma promessa, lembrar de alguma coisa que o Senhor falou? Ou eles não lembravam mais. Pedro não lembrava. Os discípulos não lembraram.
Os dois anjos teve que lembrar as mulheres. Ele não falou para vocês que isso ia acontecer? Eles não lembravam. As mulheres falaram para Pedro e para os apóstolos. Eles duvidaram, acharam que ela estava louca. E como se não bastasse, dois do meio deles, perdeu a esperança de tal forma que saiu do meio deles, do meio da casa, reunido, e foi embora. Comentando no meio da rua o que tinha acontecido. E Jesus vendo isso, o povo dispersando, porque perdeu a esperança, que por certo é o teu caso, alguma coisa lhe roubou a fé e lhe roubou a esperança, o Senhor hoje preparou aqui essa pessoa para estar aqui, falando aqui com você hoje. Assim como o Senhor pousou ali no meio dos dois e começou a ouvir o que eles estavam falando. Por certo, o Senhor queria saber o que tinha no coração deles, o que fez eles distanciar da casa, do lugar onde o Senhor falou, fique lá reunido lá, que eu vou mandar poder para revestir vocês. E eles não esperaram. A desesperança tomou eles, a impaciência, e eles saíram fora. E eles estão aqui no caminho de Emaús, os dois andando, comentando a respeito de tudo que aconteceu. Até que Jesus pousa no meio dos dois. Jesus sabe tudo. Mas o Senhor quer saber pela sua boca o que está acontecendo dentro de você, o que está pegando. E o Senhor está perguntando: o que foi que te aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? Lhe faltou alguma coisa? Lhe falta alguma coisa? Por que você se distanciou do lugar que eu te falei? Fique aí. Fique lá. E agora você virou uma pessoa saudosista de tudo que você viveu comigo. A tua vida é ficar lembrando e se lamentando dos tempos áureos, dos tempos bons, que você me sentia, que você cantava, que você visitava, que você louvava, pregava, visitava, que você via as bênçãos como chuvas caindo sobre tua casa. Virou uma pessoa saudosista das bênçãos do céu. Está aqui os dois, retornando para trás, voltando para trás. E o Senhor vai atrás deles, porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor vai pousar no meio deles perguntando: o que está acontecendo? Vocês estão falando do quê? O Senhor quer conferir as palavras dele com o sentimento deles. Então o Senhor quer que eles falem. Palavra do rei vai dizer. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocas entre vós? E por que estás triste? O Senhor está dizendo assim: que palavras são essas que vocês estão falando? Como quem diz assim. O Senhor, quando ele diz isso, ele fala num tom de indignação. Porque ele passou uma vida pregando para essas pessoas. E essas pessoas estão jogando a palavra dele para as costas. Então ele está indignado, falando: que palavras são essas que vocês estão falando? Mas o que é isso que vocês estão falando aí? Vocês ouviram tudo da minha boca. Vocês comeram tudo direto da fonte. Como pode você estar virando as costas para mim agora, quando tudo está se cumprindo, quando tudo está tão perto? O que vocês estão falando? Eu não entendo. Vocês dois aí falando essas coisas. Vocês deviam estar lá, reunidos lá com Pedro, Maria, todo mundo lá, esperando vir poder do céu. Para onde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo? Por que vocês recuaram? Vocês não confiaram na minha... Jesus podia falar assim, né? Mas ele é misericordioso. Ele não falou nada disso. Ele só ficou do lado deles, ali,
e fez essa pergunta. Tá bom, vamos lá. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocas entre vós? E por que estás triste? Quando ele diz porque está triste, ele está cutucando ele, dizendo assim: é para tanto? É de se acreditar que você esqueceu minha palavra, ainda que eu tenha dito que eu haveria de ser crucificado, ser morto, no terceiro dia ressuscitar. Vocês esqueceram isso? É isso que ele quer dizer quando ele fala: por que estás triste? Porque se uma pessoa guarda a palavra de Deus, ela não fica triste, mesmo que esteja caindo canivete. Se você está firmada na palavra, se você está firmado na palavra, pode chover canivete, o vento pode estar soprando, o mar pode estar entrando dentro do teu barco. Mas se tu está firmado na palavra, você não vai se entristecer. Você vai confiar que aquele que te enviou, aquele que te recomendou, aquele que te trouxe a palavra, ele é fiel mesmo que o barco quebre. Ele é poderoso de preparar um pedaço de pau para você ficar em cima dele, boiando. E quando chegar no Porto Seguro, ele prepara um outro barco. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas você vê aqui, a pessoa está distante de Deus. Por 60 estádios. 60 estádios. Você já viu um estádio? Estádio é grande. Agora, se eu trouxer para miúdos, para meses afastada, semanas afastada, para anos afastado, eles estão em estádios afastados, horas afastados. Mas e tu? Quanto tempo você está longe e hoje o Senhor apareceu no teu caminho para saber o que se passa na tua mente, no teu coração, no teu sentimento? Por que dessas conversas? Por que dessas falas na tua mente? Por que dessa confusão? Por que dessa falta de esperança? Por que dessa falta de fé? Por que isso? Por que isso? É para tanto assim? Você só tinha que esperar só mais um pouco. Eu já estava chegando. Eu já estava chegando. Por que você saiu? Por que tu foi embora? Eu já estava chegando. A palavra do rei vai dizer: E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Aí a pessoa vira para Jesus e chama Jesus de peregrino. É brincadeira? Aí você vê a cegueira do ser humano. Ser humano que serve a Jesus, falando para Jesus que Jesus é peregrino, se não sabe o que está acontecendo. Vê se tem cabimento isso. Tem momento que nós nos pegamos, de forma dissoluta, fazendo coisas de criança e coisas assim, de repente, sem noção, Porque essa é a realidade. E nós somos cristãos, mas tem momento que nós falamos coisas e fazemos coisas que não é de crente. Não é de crente, não é. Não é. E se não é a misericórdia do Senhor acerca da nossa vida, nós estaremos perdidos. O Senhor está lado a lado com eles. Eles recuaram. Estão num caminho oposto ao proposto por Deus. O Senhor falou: fique lá, quietinho lá, eu vou encher você de poder. Vou encher você de poder, vou te dar talento, vou botar linguagem na tua boca, vou te colocar um sapato de fogo, vou botar você para girar, eu vou botar você para marchar, eu vou te dar a palavra, eu vou te dar louvor.
Fica lá, eu vou te encher. Não, a pessoa não ficou. A pessoa saiu. A pessoa está 60 estágios do lugar que o Senhor falou, fica lá quieto. E você hoje está aqui e já tem algum tempo que você não congrega, tem algum tempo que você não vai na célula, que você não faz aquela visita, que você não louva, que você não canta, que você não adora. Há quanto tempo você não pega na Bíblia, na harpa cristã, no inário? Já tem algum tempo. E o Senhor tem sentido falta de você. Em teu lugar ainda te aguarda. A palavra do rei ainda vai dizer: e respondendo-o, cujo nome era Cleofa, disseram: és tu só peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele lhe perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vê se você entende isso aqui. O Senhor está perguntando para eles a respeito desse assunto. E aí eles vão dizer: e ele lhe perguntou: quais? Quais são os assuntos? Quais? Para ver se eles vão lembrar das palavras apregoadas aos seus corações. Eles vão falar da situação. Eles não vão falar das promessas. E outra, eles não vão falar que essas promessas é a crença do coração deles. Eles vão falar que é a palavra de Deus. Quando eles dizem isso, eles mostram para o Senhor a pouca fé que eles têm. Uma coisa é eu falar do que eu acredito, e outra coisa é eu falar do que dizem por aí. Do que dizem, do que falam, do que acreditam. Eles estão falando do que dizem, do que falam, do que acreditam. Em nenhum momento eles lembram o Senhor das promessas que o Senhor fez a eles. Eu acho que isso é muito triste. Jesus está ali, lado a lado com eles, só esperando eles falar: não, ele fez promessa para nós, nós estamos confiantes, estamos acreditando, vai dar tudo certo. Não, eles estão falando, dizem, eles estão transferindo a responsabilidade de crer. Eles estão transferindo essa responsabilidade. A responsabilidade é deles, dos dois, acreditar. E de ter até ficado lá e não sair de lá, da posição da brecha. Mas eles estão transferindo. É que dizem. Quer dizer, não é o que eu acredito, não. É o que falam por aí. Que era varão de obra. Mas eles viram. Eles contemplaram. Eles abraçaram as maravilhas. A multiplicação do pão, dos peixes. Eles viram. E agora estão dizendo é o que dizem. Olha que ponto, a que falência. A falência cristã e a falência da fé chegou. É o que dizem. Como é o que dizem? Eles acabaram de... Eles estão horas afastados do lugar e já estão falando assim. Agora imagine uma pessoa que está semanas e meses e anos afastado. O que o inimigo não faz? Cauteriza a cabeça da pessoa. Cauteriza a mente, o ouvido e cega. Eles estão cegos aqui, pô. Jesus está lado a lado com eles, eles não reconhecem, eles não conseguem ver. Eles estão cegos. Porque o mundo dos mortos nos cega. Se eu começar a procurar Jesus no mundo, eu vou ficar cego. Se eu começar a procurar alegria, felicidade, contentamento, paz no mundo, eu vou ficar cego. Eu vou ficar cego. O Senhor nos chamou para ser liberto desse mundo, para enxergar e ver o que é bom e o que é ruim. Quando eu me dou esse mundo, eu deixo de discernir o que é bom e o que é ruim. Começo a morrer, a definhar.
Meu espírito vai ficando anorexo, porque ele não se alimenta da palavra e vai morrendo. Vai morrendo. E aí sobra para quem? Para a alma. E onde é a tua alma? É 250 a 300 reais. 15 minutos sentado numa cadeira dura, conversando com um profissional da mente. Que tua alma é aqui, ó. É a mente. 15 minutos, 300 reais. E quando você quer falar mais alguma coisinha, ela já deu a hora, tem gente aí fora. Eu tenho gravado aqui. Aqui na minha cidade são 3 CAPs. Um do lado do outro. Um ao lado do outro. Pessoas levando suas almas para facultativos dessa terra. Para conversar 15 minutos. Entram lá, saem do mesmo jeito que entrou. Você acha que um ser humano pode discernir o que uma alma precisa, o que uma mente precisa? A verdade é que quando eles não sabem mais o que fazer com a mente do ser humano, que é a alma, eles mandam a tarja preta. Não sabe mais o que fazer, receita tarja preta. Diz que está faltando enzimas no teu cérebro e que aquele remédio vai suprir. Ao invés de levar sua mente para quem verdadeiramente entende de alma. Porque a sua mente é a sua alma. Ou nunca lhe falaram isso? Quando fala aí no mundão, mente são, corpo são. A mente é a alma. Se a tua alma está bem, todo o seu corpo é iluminado. Mas se tua alma está ruim, esquece. Nada vai estar bom. Você pode estar com dinheiro, pode estar com tudo, mas não vai estar legal, não vai estar bom. E a única coisa que levanta o moral da tua alma é teu espírito. Mas se você não leva o teu espírito para se alimentar, como é que tua alma vai levantar o moral dela? A tua alma se alimenta do teu espírito. Quer que eu te prove isso? Tá bom, vamos lá. Lá no Monte Getsemane, Jesus chegou no lugar para adorar, para buscar força. Mas quando ele vai entrando na mata, e aí seus discípulos acompanhando, homens que diziam que o amava, que estava disposto a morrer por ele. Agora, Jesus tem um sentimento, um ou mais sentimentos. O primeiro deles é a angústia. O terceiro deles é a tristeza. Primeiro, segundo, terceiro dele, tristeza até a morte. O que é isso? Tristeza até a morte. O que é isso? Procura aí um dicionário, no Google, onde tu quiser. Tristeza de morte. Tristeza profunda. O que é isso aí? O que Jesus sentiu lá no monte? Tristeza profunda, tristeza até a morte. O que é isso? Não é depressão, não? Angústia, ansiedade. Ele estava na carne do pecado herdada de Maria. Ele era Deus, porém, ele não quis ser Deus, se esvaziou, fez a chamada gnose, que se esvaziasse de si mesmo e se tornou um homem mortal para passar o que eu e você passa. E viveu na pele esse sentimento. E quando ele adentrava a mata, ele pediu aos seus discípulos: ficai comigo, orai comigo. Porque no momento de angústia, de ansiedade e de depressão, nós queremos pessoas que nós amamos ao nosso lado. Só que a luta é sua, a prova é sua, não é dessas pessoas. Elas precisam dormir, precisam se alimentar, elas precisam viver. Elas não podem ficar todo o tempo, né, na tua cola, na tua dependência. Não dá. Jesus vai falar para os discípulos: não podeis ficar 1 hora comigo. Eles vão dormir de cansaço.
E o Senhor, vendo aquilo, que ele está só, em meio a pessoas que ele ama, e diz que ama ele também, ele se desespera. A solidão toma ele, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão. Ele vai fazer uma oração que é mesmo que jogar o projeto de Deus para as costas. Ele vai falar para Deus: passa de mim esse cálice. Mas de que ele está falando? Mas não é o homem que veio até aqui carregando essa cruz. As pessoas pensam que... Mas ele já estava carregando já os nossos erros, nossos pecados já. A cruz, ela se figurou na madeira, mas ele já vinha trazendo o peso dos nossos erros e pecados sobre as costas dele. Porque em outra parte da palavra vai dizer que o nosso Senhor, o rosto dele não tinha forma, ele não tinha formosura, porque carregava o pecado do mundo. Então a cruz já estava nas costas dele já. E ele está lá no monte agora, pedindo a Deus para passar dele aquele momento de dor, aquele momento de aflição, de angústia, de depressão. É de olhar o porvir e ver que daqui a pouco ele vai morrer crucificado, com cravos na sua mão, nos seus pés, o chicote, canada de ferro na cabeça, uma coroa de espinho. Irão cuspi-lo, irão zombar dele. Ele está dizendo: se for possível, passa de mim. Mas a força de Deus que está dentro dele vai falar mais alto. Nós não queremos passar certo tipo de provações, de situações, não queremos passar processos para alcançar objetivos, mas o Senhor precisava passar processo. Havia um objetivo, havia um projeto, um plano de Deus para a vida dele. Como há um projeto de Deus para a tua vida, mas você não tem paciência de passar os processos necessários para chegar ao objetivo. E por isso, por vezes, você tem se distanciado da minha presença. E dos lugares que eu falo para você, fica, mas você não fica. A palavra do rei vai dizer que o Senhor, por 3 vezes, vai pedir os discípulos para orar junto com ele. Porque no momento de angústia, de ansiedade, de tristeza profunda, nós queremos pessoas que nós amamos do nosso lado, participando do nosso sofrimento, da nossa dor. Mas o próprio Senhor vai entender que o Espírito está pronto, é onde eu queria chegar. Porém, a carne é fraca. Se teu espírito estiver pronto, tua alma será forte. Tua alma é tua mente. Entenda isso aí. Entenda isso. Isso é um segredo que os profissionais dessa área não vão falar para você. Eles dependem desse dinheiro. Mas se teu espírito estiver forte, a tua alma estará liberta. Porque a tua alma se alimenta da força do teu espírito. Por isso esta palavra lá no monte. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque o tempo que eles andaram e andam com Jesus, eles cresceram, eles se fortaleceram. E apesar de eles estarem dormindo ali em um momento difícil da vida de Jesus, o Senhor julga que eles estão fortes. Porque só estão dormindo porque é necessária toda a carne dormir. Mas no espírito, eles estão prontos, estão fortes. Se você também fortalecer o teu espírito por essa palavra, a tua mente ela será sarada dia após dia, até o momento da libertação completa. A palavra do rei vai dizer: e como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha a conversa.
Olha a conversa, são discípulos. Eles esperavam que fosse eles que Jesus que remisse Israel. Eles estão dizendo que essa esperança morreu e que isso não vai mais acontecer. A pessoa é crente e esqueceu as promessas, esqueceu a palavra de Deus. Agora está num caminho de retorno para o mundo, distante do que Deus tem para a pessoa, distante de tudo aquilo que Deus propôs à pessoa. Porque a desesperança tomou ela, a falta de fé tomou ela. Ela já não lembra mais das promessas, já não lembra mais da palavra. Está aqui, é os dois no caminho de Emaús. A palavra do rei vai dizer: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro. O que eles querem dizer com isso aqui? Nos maravilharam. Eles estão dizendo que, apesar de tudo, eles estavam lá, no meio do povo de Deus, reunido. E quando essas mulheres chegaram para contar a novidade que viram lá no sepulcro, os anjos e tudo mais, eles ficaram maravilhados no momento. Mas daqui a pouco esmoreceram na fé. Esmoreceram na fé. Simplesmente viraram as costas e saíram da casa reunidos. E distavam já 60 estádios longe do lugar onde o Senhor falou: fique lá, eu vou descer com poder lá, vou revestir vocês lá, fique quieto lá. Não, eles não estavam mais, já estavam andando na rua, indo embora. E o Senhor resolveu pegar eles lá no caminho, lá na curva, porque aquele que tem promessa, aquele que o Senhor tem algo com ele, o Senhor vai lá pegar de volta, não adianta correr. Aí tem um ditado no mundo, né? Se não vem por bem, vem por mal. Olha, eu queria não tomar dessa fala que eu acho tão clichê, né? Tão clichê, tão comum, todo mundo fala ela, né? Eu queria não usar dessa fala. Mas isso aconteceu comigo. Simplesmente aconteceu comigo. Eu não vim sorrindo, como dizem por aí, de boa. Não. Eu fui tomado pelo cabelo. O Senhor colocou um anzol no meu beiço e veio no molinete só, trazendo. Eu raspando dentro dos lagos sujos dessa vida, comendo lama, barro, pedra, entrando nas cavernas dentro dos rios, e ele aqui, ó, puxando. Até que eu cheguei. Porque tem promessa na sua vida que não adianta você correr e nem desfalecer. Elas vão se cumprir. Ainda que você dê um jeito de esquecer, elas vão te pegar no caminho. Você vê, eles estão no caminho aqui fora, longe de tudo, e o Senhor apareceu. Eles estavam tão longe da fé que nem reconheceram o Mestre. Eles andaram com ele. Não, tem momento da nossa vida que nós não reconhecemos Deus, nem na... A gente não reconhece Deus no nosso caminho. É Ele no nosso caminho. E nós não reconhecemos. Ou não queremos abrir os olhos para ver. Porque se nós abrirmos os olhos, nós vamos ter que voltar para trás. Se nós reconhecer que é Ele ali, nós prefere fazer de conta que não está enxergando que é Ele, né? Aquela dor, aquela enfermidade, aquela porta, aquela situação ruim. Não foi Ele, não. Foi não. É para não ter desculpa de retornar, de ver dos livramentos que o Senhor causa na nossa vida, por amor da nossa alma, porque enquanto não se cumprir as promessas, nós não desce a sepultura. Não desce. Enquanto fica sem um braço, uma perna, um olho,
E enquanto não cumprir, não adianta. Não adianta, não adianta. O negócio é complicado. Eu sei porque eu senti na pele. Eu sei o que estou falando. A palavra do rei vai dizer: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Ponto, vírgula, né? Então você vê, ponto e vírgula, tem uma conversa por trás dessa conversa. Nós aprendemos na escola, né? Tem ponto, tem vírgula, tem continuidade, respira, tem algo aí por trás. Procura analisar. As mulheres nos maravilharam. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que ele estava lá, esperando a promessa. Essas mulheres chegaram, falando que viu o anjo, sepulcro vazio. Nem sequer eles pararam para lembrar das promessas que o Senhor falou, que estavam se cumprindo. Não, eles ficaram maravilharam, mas assim, será que é verdade? A falta de fé tomou eles. Eles resolveram simplesmente dar as costas e ir embora. Tá bom. A palavra do rei vai dizer: e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ó, eles mudaram o que as irmãs falaram. Eles não estão dizendo que elas viram o anjo, conversaram com o anjo, testificaram. Não. Estão falando que ela teve visão. Estão falando que daqui a pouco já é mentira o que elas viram. O que elas viram não foi verdade. Você vê o que a falta de fé num discípulo, numa pessoa que conhece a palavra, causa. É um estrago. Porque quem viu a pessoa crente e vê ela hoje, ela falando, o que sai da boca dela hoje, da boca dele hoje, não condiz com um homem ou uma mulher que foi crente. Você vê que no momento eles eram crentes, agora não são mais nada. Estão no meio do caminho e Jesus está ali, lado a lado, querendo acender dentro deles a fé, querendo trazer de volta. A palavra do rei vai dizer: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então eles estão dizendo que as mulheres chegaram lá falando dessa maravilha, desses anjos, que os anjos falou que aquele que vive não está entre os mortos, eles estão procurando no lugar errado, que eles não estão se dando conta de todas as promessas e as palavras que o Senhor falou que cumpriria depois que descesse a sepultura, que em 3 dias ele sairia e que ascenderia. E eles esqueceram tudo. É povo de Deus, esqueceram tudo, as promessas todas. Aí a palavra está dizendo: e alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não viram. Então, alguns não só duvidaram, mas foram lá para testar se era ou não verdade. Ou seja, eles saíram do local que o Senhor falou: fica aqui que eu vou encher vocês de poder. E foram lá testar se era verdade ou não. Eles tinham dúvida. Eles foram lá procurar no meio dos mortos um homem que passou a vida do lado dele dizendo que ia ressuscitar. Tá bom, vamos lá. Ele lhe disse: ó nécios, tardios de coração. Que é isso? Nécios e tardio. A pessoa leva um tempo para entender, é isso? Nécio é porque não raciocina direito, não pensa direito. Tardio leva um tempo, fico patinando até chegar na razão, na verdade. Tardio. A verdade está diante de mim, mas eu não consigo acompanhar. Então sou tardio. Não é isso? A verdade está diante deles, mas eles estão nécios, descrentes e tardios, demorando a entender, compreender. Não é isso? Tá bom. Tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
São pessoas que tinham letras, são pessoas que tinham palavras, são pessoas que aprenderam a palavra, mas estavam colocando para trás deles mesmos e demorando a entender tudo que está dentro deles próprios. Porque a palavra, ela fica armazenada dentro da gente. Então, quando o Senhor fala tardio, é porque assim, vocês não estão olhando o que está dentro de vocês. As promessas estão tudo aí. Vocês não estão usando, vocês não estão olhando, não estão dando valor. Estão levando um tempo para entender. Tudo que eu falei está aí dentro de vocês. A palavra do rei ainda vai dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele está dizendo, não convinha que tudo isso acontecesse? Será que todas as minhas falas ficaram perdidas? Passaram ao esquecimento? Não está na mente, no coração, no espírito de vocês registrado? Porque tudo isso eu falei de público, estando presente. E outra, vocês já leram os profetas. Vocês entraram pelas sinagogas e foram lhe anunciado toda a lei. E vocês sabiam que um dia tudo isso haveria de acontecer. E haja visto que aconteceu. Será que vocês estão levando um tempo para entender tudo isso? Precisam de mais tempo? Tá, a palavra vai dizer, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Ora, aí, né, o Senhor deu uma sabatinada, né? O Senhor foi lá nos profetas para acender, né, fomentar dentro da pessoa tudo que estava lá. Sabe quando você tem uma comida e aí você fala assim, essa comida não tá, mas vou dar uma retemperada, né? O Senhor deu aquela temperada em tudo que estava dentro deles. É assim. Agora, quem sabe agora eles deixam de ser nécio? Quem sabe agora eles deixam de ser tardio? Porque eu estou trazendo à tona tudo que está dentro deles. Vamos ver se agora eles, né? Chega. Tá bom, vamos lá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Aí o Senhor deu aquela sabatinada, o Senhor deu aquela fofada na terra, né? Porque quando o Senhor fala, ele dá uma fofada na terra. Aí ele dá aquela fofada na terra, tal, né? E palavra. Eles já estavam bem cheios de palavra. Aí o Senhor deu uma de João sem braço. O Senhor fez que ir embora. Eles, quando viram o Senhor indo embora, aí eles falaram assim, não, você vai aonde? Como quem diz assim, o negócio estava ficando bom. O negócio está ficando bom, você vai embora. Eles estavam longe de Cristo. Mas aí a pessoa parou aqui, começou a ouvir isso aqui. O negócio está ficando bom. Daqui a pouco vai acabar. Mas quando acabar, você sabe onde tem mais. É só não deixar mais de ir lá buscar. Aí o Senhor deu aquela sabatinada, né? E aí deu uma de João sem braço. O Senhor parou perto da casa deles. O Senhor foi embora. Ele, espera, rapaz, que você já vai tão rápido. Esse negócio está ficando bom, né? Porque quando nós começamos a falar das coisas de Deus, nosso coração vai se enchendo. Nós vamos ficando cheio. Nós vamos sentindo a presença. E eles começaram a sentir a presença. Eles estavam vazios nesse caminho. Longe, distando aí 60 estádios do lugar onde eles deveriam estar. Para esperar o Espírito Santo descer. Estavam longe, sem esperança. Mas o Senhor parou no meio deles. O Senhor deu aquela sabatinada, deu uma fofada no coração deles, no espírito. Agora o Senhor quer ir embora. Aí eles vão dizer, poxa, tá tarde, vai não, fica mais um pouco. Como quem diz assim, agora que o negócio tá ficando bom,
Estou sentindo a presença, que até aqui eu estava sem esperança. Meu Cristo estava morto. Poxa, vai, fica mais um pouco. A palavra vai dizer: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como... Ó, você vê, né? Jesus, ele tem hora que ele banca engraçadinho. O nosso Senhor, ele é incrível. Ele é sério, ele tem humor, ele entristece, ele se alegra. E olha só, vê o sentimento que está nessas palavras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Quem fez isso? Foi Jesus. Jesus deu uma que ia para mais longe, só para ver a reação deles. Depois de, sabe, fomentar no coração deles a presença. Aí eles sente um baque. Ele fala: opa, peraí, calma. Esse homem estava falando até agora e nós estávamos aqui sentindo uma presença. Não vamos deixar ele ir? Não, peraí. A palavra do rei vai dizer: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e partiu-lhe, e deu, e abriram-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Enquanto o Senhor não partiu o pão e deu para eles ficaram cegos. Mas depois que eles comeram o pão, os olhos se abriu. A pessoa não está tomando a Santa Ceia, não está participando do corpo e do sangue de Cristo, está sem comunhão com Cristo, sem comunhão com a igreja. Como pode sentir de verdade a presença e as promessas de Deus? Eles só sentiram, estavam distantes. Só sentiu depois que o Senhor repartiu o pão com eles. Se não fosse isso, eles não iam sentir nada. Quando eles comeram o pão, os olhos deles se abriram. Quando nós estamos destituídos da presença de Deus, estamos longe, distante, sem participar do corpo de Cristo, que é a igreja, onde Ele é o cabeça, nós ficamos cegos, andamos dissolutos, propensos a qualquer momento a estarmos comendo bolotas dessa vida. Essa que é a verdade. A palavra vai dizer: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e partiu-lhe deu, e abriram-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós falava, e quando nos abria a Escritura? Aí eles começam a ponderar acerca do caminho que eles estavam. Que nesse caminho, quando ele falava, alguma coisa se movia dentro deles. Algum sentimento brotava dentro deles. E eles percebiam que aquele homem era alguém diferente. Que só podia ser Deus, só podia ser Jesus. Só podia ser alguém dele, porque o coração, para queimar daquela forma, aquelas palavras, para tomar eles daquela forma, só tomava quando o Senhor estava próximo e com eles, falando do Evangelho.
A palavra do rei vai dizer: E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aí eles voltaram. Eles nem dormiram mais. Era madrugada. Mas depois de partir o pão que os olhos se abriu, eles voltaram lá para o lugar onde eles saíram. Eles estavam reunidos lá com os apóstolos, esperando o poder descer do céu. Mas a desesperança, a falta de fé, faz muita coisa no meio do ser humano. Mas agora eles se encheram de fé. Aí eles voltaram. E foram ter lá com o povo reunido. Tá bom. Últimos versos. A palavra vai dizer: E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados, ou seja, reunidos, os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aqui. Daí eles voltaram. Eles estavam longe, questão de 60 estádios. E você? Quanto tempo você está longe? 60 estádios? E eles voltaram. Comeram o pão, reconheceram, abriu os seus olhos, começaram a reunir com os irmãos. Depois dessa situação aqui que eles estão reunidos, o Espírito Santo vai descer como um vento veemente lá. E a recompensa vai vir. Quero orar com você. Eu peço você nessa hora que você fique em espírito de oração. Que você fique em espírito de oração. Para que nós possa estar buscando a face do Senhor. E eu creio que o Senhor ainda continuará nos visitando, a todos nós. Curve sua cabeça, fique em espírito de oração, fique na comunhão, e eu creio que o Senhor, muitos ainda nos alegrará. Amém? Senhor nosso Deus, olha, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta hora, por ter nos escolhido, Senhor, para estar neste caminho, ao seu lado. Outrora não sabíamos o que era felicidade, o que era alegria. O nosso coração, Senhor, era vazio, a nossa mente era dissoluta, os nossos caminhos eram tortuosos, mas aprove a Ti, Senhor, nos selecionar de um mundo tão grande, tão cheio de pessoas. Nos chamou um a um, nos chamou por nome. Sim, Senhor, nos chamou por nome e nos trouxe a essas fileiras santas, perdoando nossos pecados, nossas faltas, e em nenhum momento lançou em rosto, Senhor, os dias da nossa ignorância. Ainda que por vezes, Senhor, temos errado, temos falhado, ainda assim o seu perdão, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, tem se renovado na nossa vida. Ainda ontem, vimos a Tua misericórdia quando abrimos olhos, Senhor. Observamos que a luz nos tomava e que o sol estava bem acima no céu. Sim, o vento tomou o nosso rosto. Percebemos a Tua misericórdia nos envolvendo. Pai, nós te agradecemos imensamente pelo dia de ontem e pelo dia de hoje, e por essa madrugada a qual o Senhor nos deu de estar na Tua presença mais uma vez.
Pai amado, o Senhor nos perdoa. Nós não sabemos falar, não sabemos orar, mas uma coisa nós sabemos, é que estar diante da Tua presença é a melhor coisa da nossa vida. É como um respirar, é como um fôlego de vida. Nós precisamos de Ti. E é só por isso, Senhor, que nós Te buscamos. Nós não temos menção de nada, porque somos faltosos, somos fracos, somos pecadores. Mas nos permita, Senhor, lutar um bom combate. E que nós possamos ascender, Senhor, e estar um dia contigo. Toma toda a nossa família aqui representada. Cada um que aqui se encontra tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma causa. Toma nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de misericórdia, eu também entrego nas tuas mãos toda a humanidade. Aonde tiver uma alma clamando por socorro, toma nas tuas mãos, Senhor, por caridade. Uma alma enlutada, uma pessoa doente, enferma, acamado, cadeirante, canceroso, toma nas tuas mãos. Que se encontre em hospitais, Senhor, presídios, asilos, enfim. Toma nas tuas mãos. Aqueles que se encontram doentes da mente, depressivos, ansiosos, angustiados, em pânico, inseguros, toma suas mentes na sua mão. Toma o solitário, a solitária nas tuas mãos, Senhor. É uma dor imensurável a mulher sozinha, o homem só. Sim, Senhor, toma nas tuas mãos por caridade. Seu esposo, ser a esposa, Senhor. Ajuda, Senhor, consola. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas madrugadas, sempre tem aquele, Senhor, para fazer o mal. Tem misericórdia. Toma um a um nas suas mãos. Assim como o Senhor deu de derrubar do cavalo Paulo. Derruba eles também, Senhor, do cavalo. Abre os seus olhos, Senhor, para essa graça santa e chama-o, Senhor, a cavalgar, Senhor, conosco também. Sim, Senhor, enche eles do Teu poder, da Tua misericórdia e erga eles desses monturos, Senhor, de fazer o mal, Senhor, de não dormir se não fizer o mal. Toma cada um nas suas mãos por caridade. Toma os países em guerra, os lugares, as queimadas, Senhor, os lugares secos, áridos nas tuas mãos. Toma o órfão e a viúva, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos causas, todos nós. Uma a uma entregamos nas tuas mãos. Que se for a tua vontade, dá vitória à tua filha, dá vitória ao teu filho. Toca nas nossas dores, nas nossas enfermidades, nas nossas angústias. Sim, Senhor, nos nossos traumas. Quantos são, Senhor, que nessa madrugada sofrem com traumas, Senhor? Sofrem de ansiedade, de angústia. Pessoas, Senhor, que ainda não sabem o que querem dessa vida, que não têm nenhuma perspectiva, Senhor. Mas assim como o Senhor apareceu no caminho de Emaús para esses dois, trazendo a esperança de volta, aquecendo seus corações, aquece, Senhor, o coração desse, que não sabe o que fazer, que está buscando uma direção, está buscando paz, está buscando esperança. Só quer ser feliz, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, na face da terra quer ser feliz? E por querer ser feliz, Senhor, muitas das vezes nós erramos, porque não buscamos sua direção. Ó Pai de misericórdia, nos ajuda por caridade. Dá-nos, Senhor, uma boa madrugada de sono na Tua presença. E permita, Senhor, que todos nós possamos acordar regozijando na Tua presença, fortalecidos por essa palavra. Por tudo, Teu nome eterno, hoje e sempre louvado. Amém.
Amém, povo de Deus. Amém, povo. Amém, povo de Deus. Nós lemos Lucas 24, a ressurreição e os 2 discípulos de Emaús. Um pouquinho extensa a leitura, mas eu creio que valeu a pena. Amém? Muito obrigado à companhia preciosa de cada um de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. E até amanhã, depois de meia-noite, sempre depois de meia-noite, se Deus preparar, estaremos por aqui. Nós não temos um horário certo ainda. É sempre depois de meia-noite. Tá bom? E deve ter notificação, essa plataforma. Acione a notificação para receber, um recadinho quando nós estivermos no ar. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Perdoa não poder dar atenção devida a cada um, chamando pelo nome, agradecendo pelos presentes. É que a revelação é assim. Se eu parar para falar com alguém, eu perco a ligação com Deus. Bom? Eu perco essa ligação com o Senhor. Tá bom? Então por isso eu fico ligado, antenado. Eu não trago nada estudado. Dependo da misericórdia e da revelação do Senhor. E se eu falar com vocês, eu perco a revelação. Amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Plenamente e poderosamente. E até amanhã. Tá bom? Se Deus preparar.